E no vídeo de hoje eu quero declarar guerra ao RAID 5. Não aguento mais ouvir situações onde perderam-se dados porque a redundância não conseguiu dar conta, ou porque o pool de disco parou de funcionar, porque aquela solução que foi comprada na prateleira não resistiu aos danos dos discos, enfim, inúmeras histórias. Vamos falar disso. Para quem não me conhece, sou o Danilo, sou sócio-diretor aqui na M.Dot. A M.Dot é uma empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado audiovisual. E o assunto de hoje parece meio velho, mas ele veio muito à tona ultimamente. A gente teve várias ocorrências aqui de clientes nossos que reportaram problemas com o armazenamento, né? E por que eu quero declarar guerra ao RAID 5? Para quem não sabe, o RAID é quando você junta uma série de discos ali e forma um pool único com esse conjunto de discos. Você tem alguns tipos de RAID, né? E o RAID 5, ele é um formato que você tem a redundância de um disco, ou seja, se um disco falhar, você não perde informação. Ele grava a paridade dos dados em cada um dos discos do array. Tem que ter pelo menos 3 discos, né? E vários, pode ir até praticamente ao infinito. E ele grava a paridade, o dado de paridade nos discos de forma aleatória ali. Então você tem a redundância. Se quebrar um disco, você não perde informação. Mas aí que tá o negócio. A maioria das pessoas, principalmente quando elas compram uma solução, aquelas de prateleira que a gente chama, né? Um QNAP da vida, um Synology, que você compra aí na internet até e compra os discos separados, depois bota os discos dentro deles e faz ali o arranjo RAID através da interface de gerenciamento. Aí você tem algumas possibilidades ali. Então, você tem o RAID 0, que você faz simplesmente um stripe entre os discos, né? Você ganha muita performance, mas não tem nenhuma redundância. Você tem o 1, que você consegue fazer um disco espelho do outro, né? E aí entra o RAID 5, que você consegue juntar 3 ou mais discos e ter a redundância de um disco. E é o que a maioria das pessoas fazem quando configura um servidor desse tipo. Só que aonde que começam os problemas? Número 1, esse servidor, esse storage, ele tem que estar assistido, ele tem que estar monitorado, ele tem que ter alguém vendo. Não adianta você ter a redundância e deixa lá ele num canto encostado até dentro de uma sala de CPD e nunca olha para ele. Esse disco, ou um dos discos do array, pode quebrar e você ficar com aquele disco quebrado por muito tempo até quebrar o segundo. E você perder o seu servidor inteiro, que é o que acontece. Não é que você perde parte da informação, você perde ele inteiro, né? Então esse é o primeiro. Segundo, se você está ali de olho e você detecta que um disco falhou, você imediatamente precisa substituir aquele disco. E aí você pode fazer isso, vai lá, substitui, coloca no lugar e starta o processo de rebuild. O que é o processo de rebuild? É a reconstrução da informação daquele disco que falhou. Então, pus um disco novo, zerado, ele vai começar a fazer esse processo de rebuild e vai reconstruir aquela informação através da informação que estão nos outros discos. E aí que mora a parte sensível da coisa. Por quê? Via de regra, quando você precisa substituir um disco, é porque ele falhou, porque ele já está ali há um bom tempo rodando, ele já está estressado, né? Já está com milhares de horas ali de funcionamento, e você tem a falha e vai lá e substitui. Nesse processo de rebuild, ele vai estressar todos os outros discos para reconstruir a informação daquele disco. E nesse momento que é o problema, porque você vai pegar um monte de disco que já está bem rodado e vai estressar ele por horas. Aqueles discos por horas. E a probabilidade de um outro disco falhar nesse processo é altíssima. Então, acontece muito isso, mais do que se imagina. E o que acontece? Perde-se o pool de disco, o servidor inteiro. Você perde todas as informações do seu servidor, né? Então, esses são os dois principais motivos que
a gente condena o RAID 5. E por quê? Porque parece que você está seguro. Ele dá a impressão de você estar construindo, para quem normalmente, quem não é da área, como eu falei, compra ali um servidor numa loja online ou de prateleira que a gente fala, né? E vai lá e faz ali por conta própria. Parece que você está fazendo algo seguro, que você está montando uma rede de disco seguro, mas não está, né? Porque ele dá essa impressão. Então, se você não está monitorando, você não vê, vai falhar o disco e você não vai conseguir, você não vai detectar quando falhar o segundo e você vai perder o array. Se você está monitorando, se você está de olho, você vai fazer a substituição do disco, tem esse momento crítico do rebuild, que ele vai estressar todos os outros discos e existe uma grande possibilidade de falhar algum outro disco e você perder informação também. Então, fica aqui o nosso conselho, nosso aviso: não configurem RAID 5, usem outras soluções. Aqui na MDOT a gente tem o nosso servidor, nosso storage, é claro que eu vou falar dele porque nós, obviamente, somos calçados contra esse tipo de problema, né? Então o ZBox, ele tem proteção de paridade dupla nos arrays de disco. Então podem falhar até 2 discos que você não perde informação. E isso é dividido em conjunto de disco a depender do tamanho do servidor. Então, por exemplo, se eu tenho um servidor hoje, um ZBox com 24 discos, a cada 8 discos eu tenho redundância de paridade dupla. Tudo isso para minimizar esse tipo de coisa. E quanto mais denso é o disco, é pior. Quanto maior é o disco, é pior. Por quê? Porque o tempo de rebuild é maior, muito maior. Hoje, se a gente usar discos aí de 20 teras ou mais que a gente tem no mercado já, você vai levar pelo menos 48 horas para fazer um rebuild. Então isso é muito tempo. E aí você imagina todo esse tempo, o servidor lá estressando todos os outros discos para reconstruir aquela informação. Aqui a gente usa, nos nossos servidores, a gente usa um outro tipo de file system, né? A gente usa uma camada do ZFS e outra camada depois por cima, mas é o ZFS que faz a proteção, a redundância, né? E, como eu falei, a gente sempre trabalha com paridade dupla de disco. Só na semana passada a gente teve 2 casos onde houveram perda de dados em função de redundância, que não estava sendo assistido, ou porque no momento que estava reconstruindo o RAID, um outro disco simplesmente ameaçou falhar, ele já começa a dar erro no processo de rebuild e depois não consegue reconstruir mais. Então, não preciso nem dizer aqui para você imaginar, por exemplo, chegou aquele material de filmagem, né, material bruto que você ingesta no seu servidor, que você sempre trabalhou naquele servidor, sempre deu tudo certo, e de repente um dia ele parou porque realmente falhou o disco e você perdeu o seu servidor inteiro, né? Já tivemos casos aqui também de até desde pequenos, né, que fazem aí desde casamentos, perderam informação, né, perderam o material. Imagina uma situação dessa. Então, aqui no canal a gente sempre fala de segurança da informação, a gente fala de backup, né, muito. Então, quem tem um, não tem nenhum. E isso é uma das coisas que fazem parte da segurança, né, a redundância de discos. E como o tal do RAID 5, ele passa a impressão de segurança, ele passa a impressão de que o seu servidor está seguro, eu fiz questão de fazer esse vídeo para dizer, não, seu servidor não está seguro, tá? Então ele tem que estar assistido e ele tem que ter uma redundância melhor, tá? De novo, aqui na MDOT nós temos o ZBox, que a gente já sanou todos esses problemas no nosso servidor, obviamente, além de outras coisas, né? Então no ZBox a gente tem o checksumming de informação, tudo que entra e sai do servidor, ele garante a integridade da informação, tem a parte de snapshots que a gente consegue recuperar arquivos deletados ou recuperar de um ataque ransomware, e toda a parte de monitoramento que a gente faz também no nosso servidor, monitoramento ativo, que a gente consegue, além de levantar métricas, né? Inclusive a gente tem vários vídeos já no canal sobre monitoramento, no nosso Instagram também. A gente levanta métricas do servidor e a gente tem triggers, né, de tudo quanto é tipo, né, desde temperatura até erros de leitura num disco que seja. Então é isso. RAID 5, não.
Se você acha que esse vídeo foi útil, compartilha. Não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o joinha aí. Até o próximo vídeo. Valeu!